Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da comunidade AMV. E hoje nós vamos falar sobre vida de estudos. Bom, gente, nesse horário que eu tô gravando, tem uma igreja aqui perto, que o pessoal, assim, tá no último volume, sabe? E aí eu não sei se vai dar para escutar, mas espero que não. É o seguinte, as pessoas frequentemente me perguntam como que eu estudo, como que eu faço para me organizar, como que eu faço para conciliar uma vida de estudos com essa realidade, né, de mãe, de esposa, dona de casa, trabalho. Como que funciona tudo isso? Eu já quero começar logo falando por esse último ponto, né? Não interessa se você trabalha fora de casa a maior parte do tempo, ou não interessa se você trabalha dentro de casa exclusivamente. Não interessa como que é a sua rotina. Se você achar que o estudo é importante, você vai arrumar um tempinho aí no seu dia. Vamos falar aqui alguns pontos para você já começar a se organizar, se realmente o estudo é algo importante para você. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente você se interessa por esse assunto. Vamos lá, a primeira coisa, ciclo circadiano. Não sei se vocês já ouviram falar. Por que é interessante você dar uma pesquisada sobre isso, entender mais e descobrir qual que é o seu ciclo circadiano? Porque ele é o ideal, vamos dizer assim, para o estudo. Você saber exatamente o momento certo que você mais rende ali no dia. Então, vamos supor, o meu ciclo, aqui falando de mim, eu funciono muito bem de manhã, né? Eu sou uma pessoa que não funciona muito à noite, né? Eu geralmente vou dormir ali no máximo até 10 horas, eu já tô com sono, minha energia já tá lá embaixo. E eu prefiro acordar mais cedo, né? Eu acordo mais cedo para estudar. E a parte da manhã, gente, na hora que eu acordo até na hora do almoço, é o meu ápice, entendeu? É a hora que eu mais rendo. Tem gente que não é assim. Tem gente que acorda e demora a pegar no tranco, a manhã é bem arrastada, talvez comece a ter mais energia, a focar mais depois do almoço. Entende? Cada pessoa é de uma forma. Às vezes tem a pessoa que é a pessoa noturna, né? Da noite. Então, durante o dia, às vezes fica ali um pouco amarrado, sabe? Mas aí chega à noite, se deixar, vai até 3 horas da manhã estudando. Então, cada um tem um ciclo circadiano. O ideal é que você encaixe os seus estudos dentro de acordo, né, com o seu ciclo. Só que, infelizmente, né, na nossa vida a gente não consegue fazer tudo do jeito que a gente quer. Eu, por exemplo, sou mãe, né, de 3 filhas, a parte da manhã é super complicado. Então, assim, as meninas fazem muitas atividades extracurriculares, eu sou a mãe torista também, né? Aquela que leva, que busca. Então, assim, de manhã aqui é uma correria. É impossível tirar minha manhã inteira para sentar e estudar. Não tem jeito. Então, com esforço, a gente vai estudar nos horários que dá, tá? Então, eu acho importante falar sobre o ciclo, porque vai que, né, para você aí dar certo. Mas se não der, paciência, tá? Arruma um horário aí no seu dia e é isso mesmo. Não tem essa questão, não, sabe? Não é um impedimento, não. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha rotina, como que funciona a minha rotina de estudos, né? Eu acordo 5 da manhã para estudar. Essa história das 5 da manhã, as pessoas ficam, né, falando muito. Ai, porque tem que acordar às 5 horas. E eu acabei de falar para vocês sobre o ciclo, né? Ciclo circadiano. Se você é uma pessoa noturna que gosta de estudar até 2 horas da manhã, mas, nossa, não consegue acordar cedo e já tentou acordar cedo e realmente não rende, você não tem o foco ali no estudo, então para que acordar 5 horas da manhã? Você entendeu? Eu não consigo estudar assim com um bom rendimento até 2, 3 horas da manhã. Não consigo. Então eu já sou da parte da manhã. 5 horas funcionou para mim. Esse é um horário ótimo. Por quê? É um horário aqui que a minha casa está em total silêncio, né? É uma hora que eu estou bem focada, eu consigo absorver bastante o conteúdo. E é um horário que eu estudo teologia, né? Essa parte aí da igreja, sobre as coisas de Deus, a vida dos santos, enfim.
Primeiro porque é logo no momento de acordar, né? Eu acho que a teologia, assim, de todas as coisas que eu estudo, ela vem primeiro. É a mais importante. Eu quero começar o meu dia dessa forma. Então, a parte da manhã, ela é reservada só para isso, né? Das 5 ali até umas 7 da manhã, que é o horário que as meninas já levantam, e aí eu já vou fazer outras coisas, né? É o horário que eu rezo, que eu separo para as minhas orações e para os estudos de teologia, certo? Ali após o almoço, aí vem toda a correria da manhã, né? Após o almoço, um pouco antes da gente começar os estudos da tarde aqui com as meninas, né? De sentar, estudar, ali por volta entre 1h30 até 2, né? O nosso almoço geralmente sai aqui meio-dia. E entre 1h30 até 2 eu tiro às vezes para ler um pouco de literatura. Eu gosto de fazer um chazinho ali, sabe? Depois do almoço, e sentar, pegar um livro. E eu acho que é o momento mais gostoso, assim, para pegar a literatura clássica, que é importante também, né? E aí, à noite, depois que elas vão dormir, e aí à tarde, né, aquela correria também, depois que elas vão dormir, a partir das 19 horas, é onde eu sento para estudar os outros assuntos, geralmente educação, filosofia, certo? Então, esse é o momento que eu consigo adaptar aqui para minha rotina para estudar. Tem dia que eu consigo estudar mais, tem dia que eu consigo estudar menos, tá? Não importa. O que importa mesmo é estudar todo dia. E se eu conseguir algum intervalo fora disso, né, fora desses horários que eu disse para vocês, que é a base, eu aproveito. Por exemplo, quando eu vou levar as meninas para natação, é um horário que eu tenho que sentar lá e ficar esperando, porque não compensa voltar para casa, porque é longe, enfim. Eu já vou com um livro, entendeu? É um tempinho a mais que eu tenho ali de estudo. E nós, mães, temos que aproveitar muito esses momentos, sabe? Se tem que ir no banco ou qualquer outro lugar, no médico, e ver que vai ficar esperando, senta, leva um livro, entendeu? E vai ler, vai estudar. A gente tem que aproveitar. Sexta-noite e final de semana, né, eu falo nos períodos da noite, né? Porque eu falei que à noite eu tiro para estudar aqui também. Mas quando de sexta a domingo, basicamente, no período da noite, eu não costumo estudar. Por quê? Principalmente sexta à noite. É um período que eu reservo exclusivamente para o meu esposo, né? Para a gente ficar aqui um tempo juntos, assistir um filme. Então, eu não estudo. No sábado, no domingo, às vezes eu tento adaptar ali de manhã, né? Acordar cedo, estudar e durante o dia ali conseguir adiantar a literatura. Eu gosto também no domingo, né? Fazer um chazinho depois do almoço e ler, gosto bastante. Então eu tiro isso durante o dia, à noite eu não estudo, tá? Então essa é a minha vida, é como eu levo aqui a minha vida de estudos. Eu consigo conciliar com a minha realidade. E você vai tentar conciliar com a sua. E não tem segredo, gente, é isso, sabe? Arruma um tempo aí no seu dia e faça com frequência, como eu disse. Todo dia, todo dia, todo dia. É melhor você ter meia hora de estudos por dia, meia horinha de estudos, 15 minutos, 20 minutos por dia, mas estudar todo dia esses 20 minutos, essa meia hora, do que passar a semana inteira sem estudar e chegar no fim de semana e querer estudar horas, tá? Então, é muito mais proveitoso a constância. Outro ponto que a gente precisa conversar é a questão da organização do próprio estudo, do que estudar, qual que é o tema que a gente tem que estudar, que a gente vai estudar. Eu costumo falar dos 4 pilares, tá? Os meus 4 pilares são teologia, filosofia, literatura e educação. Ao meu ver, teologia, filosofia e literatura, principalmente quando eu falo literatura, é literatura clássica, tá? Também deveria compor os seus pilares, porque eles são a base. A teologia, ela estuda aquilo que é o mais importante. O que é o mais importante? É o próprio Deus. A teologia é a ciência mais perfeita, porque é a ciência que vai nos levar à santidade.
Então não tem como ficar fora de um dos seus pilares, entende? E ainda que você não acredite em Deus, geralmente as pessoas aqui que me seguem são cristãs, mas ainda que você aí não acredite em Deus, para você ter essa convicção de que Deus não existe, você precisa estudar também. Vai estudar teologia, né? Vai estudar as coisas para ver se realmente você chega a essa conclusão que se Deus existe, Deus não existe, entende? A pessoa tem que estudar para ter a convicção contrária, inclusive. A filosofia, ela é a base do conhecimento. É o que a gente fala que é a ciência que a gente busca ali a sabedoria, né? Juntamente com a teologia. Só que a filosofia é como se fosse um preparo ali para a teologia, né? Então, eu acho que as duas estão extremamente ligadas, né, uma à outra, e é difícil a gente tirar. A filosofia é a base, também não tem como tirar de um dos pilares, sabe? Na minha cabeça não tem como. E a literatura clássica, ela é responsável pelo desenvolvimento do nosso imaginário. A gente precisa disso, desenvolver o nosso imaginário. E por que eu falo literatura clássica? Porque aí, geralmente você vai nos bons livros, né? É difícil você ir para uma literatura péssima, com um linguajar horrível, uma linguagem chula, né? Com um imaginário péssimo, cheio de ideologia, aquela coisa toda. O seu imaginário vai ficar prejudicado, certo? Então, tenta buscar mais a literatura clássica mesmo, os clássicos. Tem os Great Books, né, que são bem famosos. É uma lista de diversos livros. Tem alguns ali que é interessante estudar, mas para quem está começando, principalmente, não é prioridade, né? Ali fala de vários filósofos, inclusive, assim, bem complicados para nós cristãos. Eles são, eles têm um posicionamento totalmente contrário, totalmente anticristão, mas foram os grandes pensadores ali que formaram, né, a cultura ocidental. É importante, né, que a gente conheça. E tem muita literatura boa ali. Então, se você vai ler Crime e Castigo, você vai ler Jane Austen, quem mais? Nossa, são tantos, são muitos, muitos mesmo. Dom Quixote, então assim, Ilíada e Odisseia, né, Homero, tem tantos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento imaginário, certo? Então, literatura clássica também, não tem como fugir. O quarto pilar é a sua área de atuação, é a sua área específica do conhecimento. Eu, por exemplo, estudo o tema, meu quarto pilar é educação. Meu estudo é sobre educação. Pode ser que a sua área de interesse seja, sei lá, o direito, a saúde, a política, a história do Brasil, neurociência, relacionamentos. O que você quer estudar? Né? Qual que é a sua área de atuação? Entende? Então, esse é o seu quarto pilar. Claro, gente, também que se você, por exemplo, está numa fase de dieta, alimentação saudável aí da sua vida e quis ler um livro sei lá, que fala sobre a saúde do intestino, a importância que tem a saúde do intestino no resto do corpo e blá blá blá. E aí você interessou, você fala, não vou poder ler. Queria muito ler esse livro, vai me ajudar, mas eu não posso porque meus quatro pilares são esses aqui são. Não posso sair disso aqui. Lógico que não, né? Você vai lá, vai ler o livro que te interessa ali naquele momento, né? Só que assim, tudo bem de vez em quando você lê algum livro fora da rota, né? Para atender aquele seu interesse específico naquele momento. Mas nunca perca de vista os seus quatro pilares, tá? Então, ainda mais quando você já tem a rotina de estudos, já consegue ler vários livros ao mesmo tempo e tudo mais, um livro desse aqui encaixando na sua rotina não vai fazer muita diferença, né? Vai enriquecer ali o seu conhecimento, mas não vai te tirar do foco. Agora, quem está começando, tenta ficar ali, sabe, só nos quatro pilares por enquanto. E aí depois você acrescenta um livro ou outro, uma autobiografia interessante que também você queira ler,
entendeu? Agora, Dani, por que que eu preciso decidir esses 4 pilares no meu estudo? Eu preciso mesmo decidir esses temas? Eu falo que sim, porque você precisa ter direção. Como eu acabei de falar, você precisa ter foco. Estuda para você não cair na gula intelectual, né? Que eu já falei tanto lá nas redes sociais, né? Lá no Instagram. Essa gula intelectual é você querer saber tudo ao mesmo tempo. Você vê, por exemplo, uma pessoa falando sobre um tema interessante. Aí você fala, nossa, que legal, eu queria estudar isso aqui também. Aí você compra um monte de livros sobre aquele assunto e tá, tá, tá. Só que aí sai um outro curso que não tem nada a ver com isso. Mas que, nossa, tão legal, eu também queria saber sobre isso. E aí você compra o curso e começa a estudar, e lá dentro do curso eles vão indicando livros, você vai comprando livro, aí você estuda isso aqui, estuda aquilo ali. Aí você fala, nossa, mas eu tenho que estudar um pouco a filosofia também, mas aí você não sabe por onde começar, aí você sai comprando um monte de livro aleatório, aí de repente surge outra pessoa falando outra coisa, ou você viu em algum lugar algum tema interessante, e aí também você quer estudar sobre, sei lá, dieta e blá 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 blá. E vai juntando aquele tanto de coisa, tantos temas aleatórios, e você lê um pouco de uma coisa, um pouco de outra, um pouco de outra, e no fim você acha que não sabe nada, porque assim não tem direção de nenhum tema, você não consegue ver começo, meio e fim, você não sabe para onde ir em nenhum desses temas que você escolheu. Você começou, mas não sabe se começou do jeito certo, para onde vai. Entende? A gula intelectual, ela é inimiga de uma vida séria de estudos. Entendam isso. Ela, inclusive, causa muitos pensamentos acelerados. Se você já caiu nesse pecado da gula intelectual, comece a reparar se você não ficou assim. Pensamentos acelerados. Você não consegue colocar nada em prática. Fica com uma confusão mental, com irritação. Você, no fundo, não aprende a coisa nenhuma, né? Só fica naquela ânsia doida, assim, de ler livro atrás de livro. Porque você tá lendo aqui, aí você olha, tem uma pilha de livro aqui te esperando. Aí você quer passar rápido e ler, terminar pro próximo, 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 preocupado em quantidade de livro lido e não a qualidade. E aí você não medita, né, as coisas que estão ali no livro, você não faz anotação, você não repassa para frente o conteúdo que você aprendeu. Aliás, tá aqui 3 dicas fundamentais para o aprendizado: anotação, meditação e explicação do conteúdo. Anotação. Quanto mais você estuda anotando, mais você aprende. Quando você está só lendo ali, você está recebendo informação, recebendo informação, recebendo informação. Tem uma porcentagem de aprendizado em cima disso. A partir do momento quando você está recebendo informação, mas você presta atenção em trechos, né, específicos ali que chamaram a sua atenção, que você resolve escrever no caderno aquilo, fala, nossa, isso é muito importante, eu não posso esquecer, e você ainda escreve, você já tem uma porcentagem maior de aprendizado. Porque aí tem da leitura e tem da escrita. Então é extremamente importante você estudar anotando. Primeiro que também fazer resumos, né? Você vai desenvolvendo a sua capacidade de síntese de um livro. Porque no começo fala, nossa, eu vou fazer um resumo desse livro aqui, vai dar sei lá quantas páginas. Vou escrever umas 40 páginas. Com o tempo você vai diminuindo, porque você vai desenvolvendo essa capacidade de síntese e vai anotando realmente o que te interessa. E também fica muito mais fácil para a gente pesquisar algumas coisas importantes do livro no nosso resumo. Quantas vezes eu queria voltar em algum assunto interessante de um livro que eu já tinha lido, em vez de pegar o livro, eu já ia direto no resumo, entendeu? E assim, ler, anotar, e eu sou da turma de rabiscar livro, colocar post-it, fazer anotação no livro. É assim que se estuda, sabe? Eu acho estranho, sabe, uma pessoa que fala que tem
a vida de estudos e tal, você pega os livros estão intactos, assim. Você fala, gente, não parece que passou alguém por aqui, assim, sabe? Eu tenho isso comigo. Meus livros são todos rabiscados, sublinhados, anotados, marca-texto e post-it, e assim. Meditação, né? Então eu falei anotação, você estudar anotando. Meditação. Essa questão da meditação, né, que leva à contemplação, é você parar para pensar no que está falando ali. Se você leu algo que te chamou atenção, para e medita sobre isso. Começa a pensar nisso. Começa a tentar trazer isso para sua vida prática. Começa a tentar fazer ligações com outras coisas que você estudou. Entendeu? Medita, fica ali, às vezes tira o dia, para ali o estudo. Fala assim, eu vou pensar o dia inteiro sobre isso. Isso é meditação, entende? Então você é lógico que tem livros que não dá para você ficar meditando sobre, né, o que está que tá sendo ensinado ali, o que está sendo falado ali. Mas alguns livros, por exemplo, a própria teologia, filosofia, não são ciências que você estuda sem meditar o que está, né, sendo dito ali. E a terceira coisa é a explicação do conteúdo, né, que eu disse. Então, anotação, meditação e explicação do conteúdo. O que é a explicação do conteúdo? É você repassar o que você aprendeu. Então, assim, você tem amigos que estudam também as mesmas coisas, tenta marcar, né? Ah, vamos montar aqui um grupo de estudos e a gente vai trocar ideia do que a gente aprendeu. Ou simplesmente você tá aí, né? Não tem um grupo de amigos, mas tem seu marido. Conversa com ele sobre o que você aprendeu, tanto que você achou interessante, e você explicar aquilo que leu. Quando a gente explica, também aumenta muito, muito, muito a capacidade de retenção daquele conteúdo, né, na nossa memória. Porque é a mesma coisa de você preparar para dar uma aula. Quando você estuda e faz todo um esquema de resumo, como se você pegasse aquilo para dar aula e depois você pode até ensaiar você mesmo ali, olhando e falando em voz alta, como se você fosse dar uma aula. Aquilo tudo vai reter mais ainda na sua memória. Passa para frente o conteúdo. Cria uma newsletter, vai escrever em carta, às vezes alguma coisa que você aprendeu, entendeu? Sei lá, você estuda sobre neurociência, entendeu? Fala, pessoal, ó, eu tô aqui com uma newsletter e eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu estou estudando sobre neurociência, quem tiver interesse em receber e tal. E toda semana ali, ó, sei lá, se você quiser escrever uma newsletter por dia, uma carta por dia, escreva. Repasse o conteúdo. Quanto mais você repassar, mais você vai aprender. Entendeu? E para falar mais sobre isso, para vocês aprenderem mais sobre essas questões de anotação, meditação, explicação do conteúdo, volta lá no vídeo, aqui dentro da comunidade, se você ainda não assistiu, no vídeo onde eu falo do opúsculo do Hugo de São Vítor, sobre o modo de aprender e estudar, que lá a gente detalhou esse opúsculo e ele ensina a base do que é estudar, do que você tem que fazer para estudar, como você retém na memória, né? Ele fala sobre a humildade no aprendizado. Então, assim, imperdível, tá? Volta lá, assiste esse vídeo que vai ser muito importante. Continuando. Agora que você parou, pensou, decidiu seus 4 pilares, né, seus 4 temas, seja feliz para colocar tudo que você precisa para entender aquilo dentro de uma lista. Você vai pegar os temas ali, fazer uma listinha, e dentro dessa lista você vai colocar simplesmente tudo que você precisa para entender aquilo. Eu aprendi com o Olavo de Carvalho que a gente precisa fazer o mapa da ignorância. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. O mapa da ignorância é exatamente o que eu acabei de te falar. O que te falta saber para entender determinado tema? Você vai mapear tudo sobre aquele tema,
começando pela história. Estude sempre a história daquele tema. Por exemplo, o seu quarto pilar lá de um estudo específico é a política. Vai estudar política? Então, começa pela história da política. Vai estudar educação? Então, começa pela história da educação. Vai estudar teologia? Começa lá pela história da igreja, vai ler a coleção do Daniel Hoppe, sabe? Estuda a história da filosofia, a história da igreja, a história da medicina, não importa o tema, você precisa estudar a história desse tema específico. Até porque a partir dela, a partir desse estudo da história daquele tema, você consegue fazer todo esse mapeamento, essa cronologia, quais os acontecimentos e as pessoas que mais marcaram o desenvolvimento daquela ciência que você está estudando. Você vai conseguir separar as fontes primárias das fontes secundárias. O que são essas fontes primárias, fontes secundárias? As fontes primárias são os textos fundamentais que marcaram a história do desenvolvimento daquela ciência. As fontes secundárias já são os estudos a respeito daquelas fontes primárias, né? Então, a gente tem aí muito mais material, né, de fontes secundárias, vamos dizer assim, do que de fonte primária, entendeu? E aqui, pessoal, nesse mapeamento e estudo da história da ciência específica, pode demorar, assim, 1 ano, 2 anos. Não tem prazo determinado. Isso só para o mapeamento, só para o estudo da história. Porque se você for fazer realmente esse mapa da ignorância como o Olavo ensina, demora muito. Demora muito. Você passa por livros e livros e livros lendo índice de livro. Você nem chega a entrar em conteúdo denso, assim, é só mapeamento. E é isso mesmo, se você quer realmente levar os estudos a sério, né? Com foco, com determinação. E coloca uma coisa na sua cabeça. É estudo para o resto da vida. O negócio é interminável. E natural, é isso mesmo. Eu tenho certeza que eu vou morrer sem estudar tudo que eu gostaria. Paciência. Só que pensa aí, anos, 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 anos estudando, estudando, estudando de uma forma tão ordenada assim. Imagina a quantidade de conhecimento que a gente não vai ter até o fim da vida, se a gente viver muitos anos, né? Pode ser que eu morra amanhã, mas se eu pensar em morrer bem mais velha, imagina a quantidade de coisa que eu não vou ter adquirido, assim, de conhecimento, certo? Então, por hoje é isso. Eu acho que eu consegui dar um norte aí para vocês. E se você quiser sugerir algum tema específico de vídeo, né, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou analisar com muito carinho. E eu quero finalizar com uma frase que eu vi hoje no Insta de uma amiga. Olha o que essa frase fala. Quanto mais você sobe na hierarquia do conhecimento, mais livre você fica, porque maior é a posse que você tem da verdade nas coisas. Fiquem com Deus. Até a próxima.